Um congressista da Noruega indicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz do ano que vem. A justificativa é que Trump ajudou a selar o acordo entre Israel e Emirados Árabes. É a segunda vez que o mesmo político indicou Trump para o prêmio. O ex-presidente Barack Obama recebeu o prêmio em 2009. Outros 3 ex-presidentes americanos também receberam. E o tema de hoje é: Donald Trump merece o Prêmio Nobel da Paz? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, a indicação de Donald Trump ao Nobel da Paz, ela foi feita por um parlamentar norueguês que, em entrevista à Fox News americana, justificou a sua recomendação da seguinte forma, aspas, eu acredito que ele fez mais pela paz entre nações do que a maioria dos demais candidatos ao prêmio. O entrevistado, ele acrescentou que não é um apoiador incondicional do presidente americano, mas enfatizou, o comitê deve se atentar aos fatos e avaliá-lo, presidente Trump, pelos fatos, não pela forma como ele se comporta algumas vezes. É interessante analisar a questão em debate a partir dessa perspectiva pragmática. Então, premiar com base em resultados concretos e não por razões, por assim dizer, intangíveis, como influência sociopolítica, discursos comoventes e supostas boas intenções. Em 2009, por exemplo, como citado no enunciado, a organização do prêmio prestigiou o intangível e concedeu o Nobel da Paz ao antecessor de Trump. À época, Barack Obama era um presidente carismático recém-eleito que, para muitos, personificava a esperança de novos tempos, inclusive em termos das relações internacionais e da hegemonia geopolítica e militar americana. A rede inglesa BBC, ela citou a premiação de Obama como um presente de boas-vindas ao cargo e ao palco mundial. Em outras palavras, premiou-se uma expectativa e não uma realidade. Então, reparem só no tom genérico e bajulador dessa premiação, a partir desses trechos que eu separei da nota oficial publicada pelo Comitê do Nobel, justificando a honraria tão precoce. Barack Obama será premiado pelos seus esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia e a cooperação entre os povos. Obama, como presidente, criou um novo clima na política internacional. Raramente uma pessoa capturou a atenção mundial e deu à humanidade a esperança de um futuro melhor. Obama é agora o porta-voz líder do mundo. Não parece estranho que, com apenas um semestre de mandato e ainda sem nenhum êxito em política externa, o ex-presidente tenha recebido o Nobel da Paz de 2009? A premiação soa ainda mais controversa quando nós avançamos um pouco no tempo para o início de 2017, foi o término do seu mandato. Porque a grande ironia disso tudo é que Barack Obama foi o único presidente americano na história a completar 8 anos de gestão com as tropas do seu país em combate ativo no exterior. E o fez em flagrante contradição à sua própria plataforma eleitoral, que contemplava, sim, o encerramento de conflitos e o retorno das Forças Armadas ao lar, esse último objetivo alcançado apenas parcialmente. Então, eu cito aqui o catedrático PhD Elliot Cohen, professor de História Militar na Universidade Johns Hopkins, aspas, Obama será lembrado como um presidente de tempos de guerra. Lançou nossa terceira guerra no Iraque contra o Estado Islâmico, permaneceu no Afeganistão e apoiou a empreitada europeia para derrubar Gaddafi na Líbia. Então, esses fatos, eles levam a uma única conclusão possível. O Nobel da Paz de 2009 foi concedido com fundamento em promessas para um presidente americano que foi uma decepção em termos de política externa, sem apresentar resultados consistentes e duradouros como legado da sua gestão. E por que é tão válido esmiuçar esse caso? Porque além de ser a situação mais próxima da indicação do atual presidente americano, a premiação de Obama, ela escancarou o amplo espectro de critérios para a escolha do ganhador do prêmio. Então, além de honrar figuras aduladas pela opinião pública e prestigiar narrativas, como o caso que nós já analisamos, o Nobel, via de regra, coroa uma biografia de luta pacifista ou uma conquista muito relevante para a paz mundial. E uma conquista é necessariamente uma realidade, não uma expectativa. E aqui, enfim, cabe análise sobre a conquista específica que tornou Donald Trump elegível para o prêmio.
O presidente americano ele teve papel fundamental na intermediação da assinatura do acordo de paz entre Israel, uma pérola da democracia no Oriente Médio, e os Emirados Árabes Unidos, uma confederação de monarquias islâmicas situadas lá no Golfo Pérsico. Esse tratado ele é histórico por alguns motivos. Ele marca a primeira relação diplomática oficial entre o Estado judaico e alguma nação árabe do Golfo. É somente o terceiro acordo de paz entre israelenses e árabes em mais de 70 anos. Esse tratado ele normaliza as relações entre nações antes inimigas, incluindo uma generosa e surpreendente concessão de Israel sobre a anexação de territórios ocupados na Cisjordânia. E mais importante, o tratado abre um precedente didático e fundamental para que outros países árabes e de matriz islâmica reconheçam, ainda que muito tardiamente, a legitimidade de Israel, saindo aí do terreno arcaico, do ódio xenófobo e adentrando o domínio civilizado, da tolerância e da diplomacia. E aqui eu peço uma licença especial para abrir um parênteses sobre a disputa entre árabes e israelenses, que o escritor conservador americano Dennis Prager definiu com muita propriedade em um texto de 2014, a partir aí dos seus estudos na Columbia University. Aspas. O conflito no Oriente Médio pode ser o mais difícil de ser solucionado, mas é o mais fácil de ser explicado. E a razão para isso, segundo ele, é a seguinte: um lado quer o outro lado morto. Muitos palestinos, muçulmanos e árabes não reconhecem o direito do Estado judeu de Israel de existir. E a história corrobora essa contundente declaração. Em 1947, após os horrores do Holocausto nazista, a recém-fundada Organização das Nações Unidas, a ONU, votou pela partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Israel aceitou a decisão colegiada das nações, mas nenhum país árabe ou muçulmano concordou. Israel foi atacado por todos os seus vizinhos já no seu primeiro dia de existência independente, em 1948. Milagrosamente, o Estado judeu não foi dizimado, mas ataques como esse se repetiram nas décadas seguintes, incluindo atos de terrorismo e antissemitismo financiados pela liderança palestina. O ódio a Israel é tão enraizado e tão pronunciado que, em 1967, a cúpula da Liga Árabe divulgou a Resolução de Khartoum, cujo terceiro parágrafo contém os 3 nãos contra Israel: não ao reconhecimento, não à paz e não à negociação. Convenhamos que é um desafio quase intransponível dialogar com quem sequer admite o seu direito de existir. É desse contexto conflituoso que emerge o eventual mérito do presidente americano ao costurar um acordo sem precedentes numa das regiões mais tensas do globo e entre nações hostis entre si. Portanto, respeitando aí o hábito de oferecer uma resposta clara à questão em debate, Trump merece o Nobel da Paz? Bom, isso vai depender da força das demais candidaturas, das suas respectivas biografias e das suas respectivas realizações. Mas o presidente americano certamente faz jus à indicação, se nós considerarmos o critério objetivo de ter atingido, por meios lícitos e diplomáticos, uma conquista relevantíssima para a paz na humanidade. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Em 1990, Mikhail Gorbachev, então líder da União Soviética, conhecido por seu legado de abertura política e econômica do regime soviético, era agraciado com o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços para pôr fim às hostilidades da Guerra Fria. Dentre seus feitos está a assinatura em 1987 do Tratado entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre a eliminação dos seus mísseis de alcance intermediário e de menor alcance. Esse tratado foi assinado pelo Gorbachev na condição de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e por Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos do Partido Republicano. Ao receber o Nobel em Oslo, na Noruega, Gorbachev afirmou, vou abrir aspas, o ano de 1990 representa o turning point, a marca, o fim da divisão antinatural da Europa. A Alemanha foi reunificada e nós começamos a derrubar o medo de um confronto militar, político e ideológico. Fecha aspas. Pois é, meus amigos e minhas amigas, 30 anos depois, nós estamos aqui, hoje, discutindo se Donald Trump merece o Prêmio Nobel da Paz. O Trump foi indicado ao Nobel pelos seus esforços para a assinatura de um acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. E, sem dúvida, trata-se de um acordo histórico.
Desde a criação do Estado de Israel, como o Caio disse, apenas o Egito e a Jordânia reconhecem a sua existência dentro do que se chama mundo árabe. O estabelecimento de relações entre Israel e países árabes é, sem dúvida, um passo importante na construção da paz no Oriente Médio. E por que não na paz mundial? Mas será que o Trump está realmente fazendo isso? Vamos lá ver. A construção do acordo, sim, histórico, não levou à mesa de negociação os mais importantes atores para a estabilização da região. E eu estou falando da Palestina. Não é possível falar em paz no Oriente Médio sem levar em consideração a questão palestina tão noticiada e tão complexa. É condição para a paz no Oriente Médio que a convivência entre israelenses e palestinos seja promovida, seja garantida e seja priorizada. A anexação de territórios palestinos, e aqui ela é considerada ilegal unanimemente por toda a comunidade internacional, deve cessar, e a condição estabelecida para o reconhecimento do Estado judeu entre os países árabes é a criação de um Estado palestino com as fronteiras de 1967. E nada disso foi colocado no acordo, foi colocado na mesa ou discutido. Nada disso está contemplado, nada disso vai acontecer. O acordo, em verdade, pode ter o efeito contrário, de acirrar ainda mais os ânimos da região. A Turquia e a própria Autoridade Nacional Palestina criticaram abertamente a celebração do acordo. Além disso, esse ajuste entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, enfraquece a posição de negociação da Palestina perante a comunidade internacional, já que uma das condições para o estabelecimento de relações com países árabes é justamente a criação de um Estado palestino. Quando se trata de uma negociação, acuar um lado com apoio, e infelizmente com apoio radical, disposto a chegar ao conflito armado para fazer valer as suas posições, não parece ser, digamos, o meio mais adequado, o mais diplomático e certamente não é o mais pacífico. Além disso, o Trump não mede esforços em retirar os Estados Unidos dos vários acordos de restrição de armas. Vamos lembrar daquele acordo que eu falei no começo, de 1987, assinado entre Gorbachev e o republicano Ronald Reagan? Pois é, Trump rompeu. Além disso, Trump retirou os Estados Unidos de outros grandes acordos de restrição de armas. Internamente, os Estados Unidos estão cada vez mais divididos. Supremacistas brancos atiram em manifestantes negros, a crise do coronavírus está fora de controle e Trump está em campanha para a reeleição com um discurso cada vez mais radicalizado. O telespectador pode acompanhar isso aqui na CNN. Esse ano, o relógio do apocalipse, que marca o tempo que falta para meia-noite, representado pela extinção da humanidade por uma guerra nuclear, atingiu o seu ponto mais próximo do fim, em janeiro desse ano. 100 segundos para o fim. Ao anunciar o adiantamento desse relógio, os cientistas da Universidade de Chicago disseram que líderes políticos que deixam de lado meios efetivos para lidar com problemas internacionais complexos em troca de ganhos políticos internos são uma ameaça à humanidade. 30 anos depois, a Alemanha está reunificada. Mas será que a gente conseguiu derrubar o medo de um confronto militar, político e, sobretudo, ideológico? Parece que não. E seria correto dar o Nobel da Paz para o indivíduo que contribuiu com tudo isso? É evidente que não. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Doutor, eu concordo contigo no sentido de que acho mais fácil o Saci Pererê cruzar as pernas do que o prêmio Nobel da Paz ir para o Donald Trump. Coisa horrível. Né? Mas aqui a gente está simplesmente discutindo o mérito, né, da indicação, porque o resultado a gente já sabe, num ambiente tão polarizado e ainda mais com o perfil multilateralista das autoridades europeias, e daí também um pouco do apoio ao antecessor do Trump, o Barack Obama, que era fraco em política externa e atendia aí a esses interesses chamados também de globalistas. Aí, nesse contexto, a gente já consegue imaginar que o prêmio nunca vai para o Donald Trump, ainda que ele conseguisse resolver o problema todo da humanidade. Mas eu volto aqui para a justificativa do congressista norueguês, né? Ele falou: o comitê deve se atentar aos fatos e avaliá-lo pelos fatos, não pela forma como ele se comporta algumas vezes, né? O comportamento do Trump é muitas vezes questionável e até repreensível, mas ele não é comportamento criminoso. É fora que o poder do Trump deriva do sistema democrático e, pelo menos que eu saiba, as contendas judiciais dele se limitam aí à esfera civil e não penal. De qualquer maneira, né, como eu procurei demonstrar nos argumentos iniciais, o Nobel ele não é um concurso de almas santas, né? O próprio idealizador da premiação, um engenheiro químico,
ele teve o trabalho amplamente, né, utilizado pela indústria armamentista, isso no século XIX, uma época em que a utilização bélica, né, desses instrumentos era muito mais para o ataque do que simplesmente para a autodefesa, como prevalece, e para o equilíbrio de forças, como é a visão que prevalece hoje em dia. Então, eu acho sim legítimo premiar grandes feitos conquistados licitamente, né, sempre, em detrimento aí de grandes personalidades, mas cujas ações têm um impacto pouco significativo, né, em termos concretos ou tangíveis. É o caso do Obama, também é o caso de uma outra indicada famosa, né, aquela adolescente ativista, né, Greta Thunberg, que é manipulada aí para o grupo de interesse que ela mal compreende. E o Obama é o novo e o Lula agora em nível internacional. A gente pode falar do Lula depois, ele é nomeado, foi nomeado também. Eu realmente concordo com você. Eu acho que a premiação do Obama foi uma premiação equivocada, foi precoce e a política internacional do Obama foi catastrófica. Inclusive, isso foi muito discutido durante as eleições de Donald Trump na disputa com Hillary Clinton, que era responsável por essa política internacional na época. Eu lembro de um amigo meu diplomata que servia na Síria dizer que, inclusive, na Síria se comemorou a eleição de Donald Trump. Tamanha era a invasividade dessa política externa de Hillary Clinton e, por conseguinte, de Barack Obama. Nem sempre quem acerta internamente consegue acertar também em política externa. São raros os presidentes que conseguem unir isso e são muito bem-vindos. Mas não é o caso do presidente Trump. Não é o caso do presidente Donald Trump, que não está acertando internamente, e isso é bastante claro, até pelas intenções de voto que hoje são noticiadas pela imprensa americana, e também não está acertando fora. Eu acho que o principal ponto que tem que se destacar é que Donald Trump tem uma política externa bastante agressiva, que de fato quebra com o multilateralismo, que é a tradição pacífica de depois da Segunda Guerra Mundial, que quebra com essa tradição, que pensa somente nessa hegemonia norte-americana, com medo de uma nova potência emergente, que é a China, a quem ele já declarou uma guerra velada. É uma guerra fria, uma guerra econômica com a China, com insultos e com insinuações quase todos os dias. Hoje mesmo nós vimos o cancelamento de uma porção de vistos de estudantes e pesquisadores chineses dos Estados Unidos que terão que deixar o país. Sem falar na força, na pressão que se fez para que uma plataforma, uma rede social, TikTok, vendesse a sua participação nos Estados Unidos para uma empresa americana. Isso fica muito claro que isso tudo é uma política qualquer coisa menos pacifista. Então, só corroborando aí as críticas ubíquas aí ao Obama, né, a impropriedade da escolha do Nobel de 2009, ela é subscrita, inclusive, pelos próprios, até por um secretário, né, tem umas declarações de bastidores, tem um livro de memórias intitulado Secretário da Paz, né, do ex-secretário do Comitê do Nobel. Ele foi secretário, acho que entre 90 e 2015. O nome dele é Gerd Lundestad. Né? E ele disse o seguinte: até muitos apoiadores de Obama acharam que o prêmio foi um erro. Nesse sentido, o comitê não alcançou aquilo que ele pretendia. Então, aqui é importante mostrar o viés político, né? O viés de comunicação, né, do prêmio Nobel, que era o quê? Fortalecer a imagem do presidente americano, né, que era simpático a um multilateralismo muito mais benéfico aos europeus, bem diferente do Trump, que obrigou os países da Europa a pagarem, por exemplo, vamos dizer assim, uma porcentagem maior, né, dos fundos de organizações militares, como é o caso da OTAN, e até retirou, né, o funding aí de outras organizações multilaterais que, na visão dele, não estavam realizando a contento o seu trabalho. Né? O próprio presidente americano, Obama, considerou não buscar o prêmio, ele próprio julgou precoce. E se você pegar o discurso, né, de aceitação, é quase um exercício de frustrar expectativas, porque ele já sabia o grande desafio que se descortinava aí para ele e que mudar as coisas, apesar de todo o marketing da campanha democrata, não é tão fácil assim. Mas já que você tocou no assunto do Lula,
eu vou me permitir também falar sobre isso, porque existe uma coincidência aqui, afinal de contas, ele também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, por ter tirado, uma das justificativas, por ter tirado milhões e milhões de pessoas da pobreza, né? E aqui é muito importante fazer o destaque, né? Vocês percebam que em todo momento eu falei sobre o Trump, que as conquistas dele para a paz na humanidade foram conquistadas de forma lícita. E como é sabido, inclusive a indicação do ex-presidente Lula foi feita após a condenação em segunda instância, a gente sabe que ele é o quê? Ele é um corrupto criminoso. E o que é ser corrupto no Brasil? É ser ladrão de pobre. Então não faz o menor sentido premiar alguém por beneficiar a humanidade com um programa de transferência de renda se isso foi obtido de forma completamente ilegal. A gente sabe, não, você sabe, e fazer essa ligação entre as acusações do Pedalinho, do sítio de Atibaia com o Bolsa Família, me parece ser uma coisa que eu não consigo nem dialogar com isso. Eu vou voltar aqui para o Prêmio Nobel, na verdade, para dizer que uma indicação ao Prêmio Nobel ele não significa quase nada, essa é a verdade. Ele tem um impacto muito grande quando a gente está tratando de um presidente da República, quando a gente está tratando do presidente dos Estados Unidos da América, mas o fato é que para indicar não tem nenhum critério. São cerca de 358 indicados por ano, na verdade, no último ano se indicam, e esse processo seletivo, ele não tem nenhum filtro. Pode-se indicar quem quiser. O Prêmio Nobel não diz quem são os indicados, a não ser quando uma pessoa vai à imprensa, como é o caso desse parlamentar norueguês, e diz que ele fez essa indicação. Então, várias pessoas são indicadas, ninguém sabe quem são os indicados e o comitê se reúne e escolhe isso de uma maneira secreta. Na verdade, esses nomes indicados ficam em sigilo por 50 anos, só depois que vão se revelar. Assim como se revelou que durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. É isso. Essa é a notícia. Adolf Hitler foi indicado para mostrar como uma indicação não significa nada. Depois, esse país que fez a indicação, os parlamentares disseram que era uma indicação irônica em forma de protesto, mas o fato é que houve essa indicação. E para o Caio não ficar triste também, Joseph Stalin também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelas suas contribuições para o fim da Segunda Guerra Mundial. O que mostra que a indicação, e na verdade o Prêmio Nobel da Paz é algo que é super valorizado. É um prêmio de uma fundação privada que, como o Caio disse, foi feito por um químico que deixou um legado, deixou um pecúlio para que se premiasse pessoas que tivessem contribuições para a humanidade. Não só na paz, mas principalmente na ciência. Tem um peso simbólico muito grande nas ciências. O Nobel de Física, o Nobel de Química são extremamente respeitados, mas o Nobel da Paz é extremamente político, com critérios altamente subjetivos, e por isso vários presidentes da República dos Estados Unidos, olha que coincidência, foram agraciados com esse prêmio. Mas a questão geopolítica que tem por trás, ela é muito interessante, eu vou querer voltar a ela no próximo bloco. Como bem colocado, doutor, a indicação do Hitler foi, sem dúvida nenhuma, uma sátira, né? Essa é a grande diferença em relação à indicação do Stalin. Aí, nesse caso, né, o genocida soviético foi indicado de forma séria, né, mostrando que o comunismo é mesmo uma ideologia assustadora que tem que ser combatida dioturnamente, até porque, de formas recicladas, as mesmas premissas da dialética marxista vêm sendo incorporadas ao progressismo atual contemporâneo. Bom, sobre a conexão entre a forma como Lula chega ao poder e exerce o poder e os resultados das suas políticas, aqui a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é não conseguir dialogar, doutor, outra coisa é não conseguir debater. É público e notório, né, que os escândalos de corrupção acompanham o lulopetismo desde antes da primeira eleição presidencial. Na verdade, o próprio mensalão, que era o fenômeno da compra do parlamento, se deu no primeiro mandato, e o petrolão foi algo construído aí ao longo de todos os mandatos do Partido dos Trabalhadores no poder. E foi justamente por causa dessas eleições e desse modus operandi que foram construídas as políticas públicas petistas, entre elas o Bolsa Família. E se transferência de renda for motivo para Prêmio Nobel da Paz, então que alguém indique o atual presidente da República e lideranças do Congresso Nacional. Afinal de contas, em 5 meses, né, foi transferida a renda equivalente a 8 anos de Bolsa Família. Então, eu acho que o argumento ele é sim pertinente e é importante destacar o absurdo que seria um criminoso, né, que cometeu crimes contra a população mais vulnerável do Brasil, né, que
tem necessidade em filas de hospitais, que se acidentem em estradas esburacadas, que não têm acesso a uma segurança pública de qualidade, entre vários serviços públicos mal prestados. E assim, qualquer milhão faz diferença. A gente está percebendo isso aqui nessa pandemia. Então, eu acho muito importante frisar uma diferença fundamental. Você pode ter as suas dúvidas em relação às políticas do Donald Trump, mas como eu disse, até que provem o contrário, ele não é criminoso como Lula, como resta provado repetidamente na justiça brasileira.